Olá pessoal, é muito bom estar aqui na Arisp, na Uniregistral, podendo estar gravando esse programa. Gostaria de agradecer primeiramente ao Dr. Francisco, presidente da Arisp, ao Dr. Renato Nalini, o presidente da Uniregistral, e ao Dr. Alberto Gentil, que me concedeu o convite para estar expondo aqui mais essa jurisprudência conectada. Bem, o tema de hoje, então, o tema que a gente vai tratar aqui é o contrato de opção de compra, o registro de imóveis e a qualificação registrária, né? É o precedente está na apelação civil 001022663-2014-826-0361. Gostaria de ler a ementa, né? A ementa vai aparecer no próximo slide, né, para a gente se inteirar do tema a ser estudado hoje aqui. Bom, registro de imóveis, interesse jurídico da apelante demonstrado, legitimidade recursal reconhecida, opção de compra de imóvel não comporta registro em sentido estrito, mas admite em tese a averbação para atribuição de mais ampla eficácia ao direito de preferência do optante. Título levado a registro que se amolda, porém, e apesar da sua denominação, a promessa de venda e compra de imóvel, configuração de um compromisso de venda e compra de eficácia com obrigação fraca, cláusula resolutiva, cláusula de arrependimento pactuada, inadmissibilidade do registro em sentido estrito, ofensa ao princípio da especialidade objetiva descartada, dispensa da exibição das CNDs, item 119.1 do capítulo 20 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, dúvida procedente, sentença reformada, recurso provido. Bom, o caso trata então do contrato de opção de compra e venda e foi o contrato apresentado para qualificação e na qual era solicitado o registro, era de um instrumento particular de opção de compra e venda de imóvel. E esse título foi examinado e foi negativado. Para que a gente possa, primeiramente, entender o que é o contrato, que tipo de contrato é esse, a gente precisa, eu acho importante a gente alcançar o seu conceito, a conceituação do contrato de opção de compra, né? E para entendermos antes a questão do conceito, vamos examinar a questão da causa do contrato, né? No próximo slide, eu gosto de trabalhar, antes de definir algo, isso me ajuda bastante, entender a causa final de algo, né? No caso, a causa final do contrato de opção. Para a gente saber o que é a causa final de qualquer coisa, a gente tende a perguntar, para que esse algo tende? Por que age-se para esse, por que age-se? Qual é a finalidade? A causa final é a finalidade. Bom, no contrato de opção de compra, a causa final ou finalidade é de estabelecer a possibilidade real de se formar um contrato de compra e venda. Bom, essa possibilidade ela vai se atualizar se o respectivo efeito, né, ocorrer. Então, mas qual é a causa eficiente que dá efeito ao contrato de compra e venda? Próximo slide, por favor. Bom, aqui a causa eficiente. A causa eficiente é o movimento que dá efeito àquilo que é querido pela causa final, né, o seu produto. Então, como que a gente aplica isso com o contrato de opção de compra e venda, né? Aplicado ao caso estudo, a causa eficiente do contrato de opção é o de desencadear o efeito de gerar o contrato de compra e venda se a opção for exercida, né? Então, nós temos um contrato, que é um contrato de opção, e esse contrato tende a se tornar o contrato virtualizado, no caso, o contrato de compra e venda. Esse é o efeito se a opção é exercida no contrato de opção. Tem-se assim que o contrato atual, que é o de opção de compra e venda, tem-se assim um contrato, né, atual, que é o contrato de opção de compra e venda, e um contrato virtual ou potencial, que no caso é o contrato de compra e venda. Este último, como efeito, atualizar-se-á com a declaração positiva da opção pelo comprador. Então, nós temos que ter ainda em mente que, para que o contrato de opção de compra e venda se torne o contrato de compra e venda pelo exercício da opção, temos de também ter em mente que
O contrato de opção de compra e venda tem de ter os requisitos, todos os requisitos do contrato que tende a se transformar. Né? No caso, o contrato de compra e venda. Para tanto, o contrato de compra e venda tem de estar lá previsto, estabelecido, junto com a opção, no próprio contrato de opção, as partes, o preço, a coisa, as circunstâncias negociais, inclusive a forma. Se o contrato de opção de compra e venda é um contrato que tende a se tornar definitivo, então deve, para efeito da forma, para que não haja nenhum vício, ser antes atentado se vai dar forma solene ou se o caso não depende de forma solene. Por exemplo, no caso dos imóveis cujo valor é acima de 30 vezes o salário mínimo vigente no país, se vai proceder ao contrato de opção, de compra e venda, para se tornar um contrato definitivo, deveria ser lavrado por escritura pública, né? Deverá ser observado este requisito também, né? Bom, para conceituação, o contrato de opção de compra e venda é espécie de contrato. Bom, o Pontes de Miranda lembra que ele nasceu no direito comercial e, dada a sua utilidade, né, ele foi ganhando forma e afeição e predileção como forma de negociação, né, dadas as possibilidades que toda uma negociação comercial pode desencadear. Ainda no meio registrário, ela não é um contrato que muito se vê, não é muito apresentável, mas talvez possa se fazer mais presente nos dias de agora para frente, não sabemos. Apareceu um lá para a gente examinar e eu tenho visto que várias pessoas têm contratado com opção, né, depois de pesquisar um pouco mais isso. E é uma coisa que temos então tomar conhecimento e ver qual a solução jurídica que vai ser aplicada no registro de imóveis, né? Enquanto contrato é negócio jurídico bilateral em sua formação e unilateral em seus efeitos, ou seja, para ser formado depende da participação de ambas as partes, comprador, no caso o proponente e vendedor, perdão, e o comprador que será o optante, né? Eles declaram ali um consentimento de celebrar um contrato de opção. O proponente e vendedor já fica, o efeito do contrato, por isso que ele é unilateral nos efeitos, ele já fica desde logo vinculado, ele fica sujeito à obrigação. E o comprador, né, o optante, ele tem a vantagem o direito potestativo de declarar se exerce a opção ou não. Exercida a opção, né, que é um direito potestativo, ou como ensina Antônio Junqueira de Azevedo, e Pontes de Miranda também usa essa expressão, um direito formativo gerador de exercer a opção, o qual não depende de nenhuma providência. Por que é um direito formativo? Porque é um direito que o comprador, o optante, vai exercer se quiser, quando quiser, né? E não depende de nenhuma providência do vendedor, né? Como função do contrato virtual, como função do contrato virtual a se atualizar, né, que é o contrato de compra e venda, no caso, o contrato de opção separa as vontades no tempo. Essa é uma característica do fenômeno da opção, em que o vendedor já declara imediatamente a sua vontade, a sua intenção de vender. Mas a do comprador, a essa declaração, o vendedor já fica vinculado, como foi dito. Mas o comprador ele reserva a vantagem, o direito de declarar posteriormente se vincula ou não. Essas vinculações, essa declaração de optar, de exercer positivamente a opção, ele vai se dar em razão das circunstâncias de futuro que o comprador irá examinar. Normalmente as partes tendem a indicar quais são essas condições, para não dar uma impressão, o efeito ou uma atribuição a esse contrato de uma condição suspensiva puramente potestativa, porque daí o optante fala, eu vou optar se eu quiser. Não. O contrato, em razão da sua função social e de requisitos de boa-fé contratual,
as partes deixam claro quais são os parâmetros para o exercício da opção, desde logo. É um contrato que tem tempo, inclusive, prazo de validade. Essa opção tem um prazo de carência para ser exercida, senão o vendedor ficaria vinculado sem tempo, né? E isso não poderia ocorrer. Bom, exercida a opção, como disse, o contrato se convola e se transforma no contrato de compra e venda. Agora, depois dessa rápida introdução, né, para entender o que seria o contrato de opção, de compra, vamos seguir para o caso que foi examinado e do desencadeamento que teve, que eu achei muito frutífera aquilo que foi tratado no acórdão, que é o que a gente vai comentar. Bom, era um contrato de opção de compra e venda. E a opção seria exercida pelo comprador se fosse atendida a algumas condições. Uma delas, uma parte seria a apresentação de certidões, de avaliação do estado jurídico da titulação do imóvel e da situação jurídica do vendedor. Mas a outra, a que interessava, era a possibilidade de alteração do zoneamento municipal. A gleba que era objeto do contrato de opção era uma gleba que iria sofrer a transformação decorrente de um empreendimento, mas para que isso pudesse acontecer, para que esse empreendimento pudesse nascer, ele dependeria ainda da alteração do zoneamento da cidade. Essa lei de alteração do zoneamento, naquele momento do contrato, estava em sede de deliberação legislativa. E estava sendo votado se a lei iria ser aprovada da forma como projetada, ou se haveria alterações, ou se não seria aprovada. Daí que as partes, evidentemente, lançaram mão da opção, né? O empreendedor queria exercer a opção se ele pudesse empreender, senão não interessaria para ele o caso. Bom, foi feita a qualificação. Próximo slide, por favor. E, basicamente, eu vou me ater aqui aos pontos só que interessam para análise, né? E não as outras questões de devolução, que são coisas corriqueiras, né? Apresentação de CND, correção de um detalhe descritivo lá, que até acabou sendo reconsiderado, que era, evidentemente, um erro material de descrição. Isso a gente vai saltar. Bom, a questão básica da devolução, a princípio, os fundamentos foram esses, né? A inexistência de um contrato aperfeiçoado de compromisso de compra e venda, que era o contrato virtual, pois para a formação desse contrato dependia ainda do exercício da opção como condição que subordinava a eficácia do contrato, da atualização do contrato querido, que era o contrato de compra e venda. Ou seja, ainda havia só o contrato de opção. Sem a opção exercida, não tínhamos o contrato de compra e venda, né? No caso ali, não seria um contrato de compra e venda. A atualização do contrato importaria no contrato de compromisso de compra e venda, no caso específico aqui, no caso concreto. Agora, o contrato de opção de compra de imóvel, ele também, a gente tem de entender que só exerce eficácia no plano obrigacional, né? Como não existe repercussão no plano real, a questão é como que entraria no álbum registrário se não tem nenhuma eficácia real, se não pessoal, né? E não havia previsão, pelo menos não há ainda, né? Previsão legal para inscrição do contrato de opção, lá no rol do 1671 ou em qualquer outra lei, não o tipifica como ato inscritível. Mas foi dada a opção, né? Foi dada a possibilidade do comprador demonstrar que ele teria exercido a opção dentro do prazo de carência, que era o prazo que ele teria de exercer essa opção, no caso 360 dias, e se ele tivesse exercido essa opção, ok, não teríamos então contrato de opção, teríamos um contrato de compra e venda, teríamos um contrato que era virtual atualizado, ou seja, um contrato de compra e venda, não haveria por que tratar o instrumento, portanto, como contrato de opção. Essas foram as razões, basicamente as razões da devolução. Foi suscitada a dúvida, né? A parte não... Próximo slide, por favor.
concordou com os motivos de evolução, né, com as razões de exigência, e requereu a reconsideração ou a suscitação da dúvida. Mantivemos as exigências, mas a alegação da parte era que não era um contrato de opção, apesar do nome estar escrito instrumento de particular de opção de compra e venda, era na verdade um contrato de compra e venda. Ele estava declarando isso, né, ali no momento na sede da dúvida, mas disse que as condicionantes ainda persistiriam, todas elas, né, e não iria apresentar nenhum instrumento de declaração de exercício de opção. Queria que registrasse como contrato de compra e venda. E que era possível com o registro do contrato de compra e venda, não obstante a condição suspensiva, já que existe a previsão no rol do artigo 1671, que fala lá da possibilidade do registro dos contratos de compra e venda pura e condicional. O parecer do Ministério Público em primeira instância foi no sentido de que, na verdade, era um contrato de compromisso de compra e venda. Não visualizaram um contrato de opção como foi na devolução. E o juízo, corregedor permanente, julgou a dúvida improcedente, declarando que, na verdade, se tratava de um contrato de compromisso de compra e venda, apesar da nomenclatura, né? Havia um título contraditório de um terceiro interessado, e esse terceiro interessado, ele suscitou dúvida, ele interpôs o recurso de apelação, né, como terceiro interessado, foi reconhecida a legitimidade, ele tinha um título contraditório que estava posicionado na segunda fila, na segunda posição da fila de prioridade, e requereu o recurso de apelação que basicamente foi sustentada, as razões da apelação sustentadas pelo terceiro interessado eram as razões da exigência. Alegou também vício de simulação no contrato, mas que foi afastado por se tratar de matéria que dependeria de análise ordinária e não no estreito caminho da via administrativa que não comporta dilação probatória. Essa parte foi afastada, mas o recurso foi admitido e houve a análise do mérito, a qualificação foi devolvida ao Conselho Superior da Magistratura, que enfrentou o caso, né? O recurso teve provimento desse terceiro interessado. Foi dado provimento ao recurso e foi vedado o registro. Tá? O recurso de apelação, como vocês poderão ver ter a leitura do acórdão, né, que foi publicado, ele começa, bom, a votação foi unânime, né, o corregedor da época, Dr. Pereira Calças, né, foi muito feliz na fundamentação, deu uma aula ali pra gente, né, ali tem um mini curso ali sobre o contrato de opção e o contrato de compromisso de compra e venda. E, bom, a votação, como eu disse, foi unânime. E ele começa ali fazendo as explicações, as justificações doutrinárias a respeito do contrato de opção, definindo o contrato de opção. E que cita a doutrina do Orlando Gomes e de Antônio Junqueira Azevedo. Distingue o contrato de opção das tratativas, né, as meras tratativas e das negociações preliminares. Essas, como sabemos, tratativas e negociações preliminares não chegam a formar o contrato, né? Na verdade é um começo de contratação, é a formação ainda embrionária da relação jurídica, ela pode ser consolidada em relação ou não, e também que não se confundiria com um contrato pendente de conditio iuris, de condição suspensiva da aceitação. Porque aí seria, na verdade, não seria um contrato, a ideia estampada aqui foi de que, na verdade, seria uma proposta irrevogável, né? Sob condição de o comprador aceitar. Não seria isso também. Depois desses esclarecimentos doutrinários, ele passa a justificar que o contrato de opção, né, depois de esclarecido o contrato, a sua natureza, o que é, o seu conceito,
né, ele não seria acessível ao registro de imóveis, não teria acesso tabular, não poderia ser praticado ato de registro em sentido estrito, né? E ele não poderia ser praticado o ato de registro em sentido estrito, primeiramente porque não há, como sabemos, não há previsão legal. Nem no rol do 1671 consta a opção como possibilidade de registro em sentido estrito, como também não há na legislação qualquer tipificação do contrato de opção como possibilidade de registro. Lá ele declara no seu acórdão que a opção de compra e venda, a opção de compra de bem imóvel é por sua natureza, um título desprovido de vocação para a constituição de um direito real. Não é assim titulável a constituição de um direito real de aquisição. Então, ao contrário do compromisso irretratável de venda e compra de bem imóvel, né? Então, haveria esse impedimento, até aí nenhuma dificuldade, né? Não havendo a previsão legal e não constituindo direito real, não se registra em sentido estrito. Mas a questão que foi entendida no voto do relator era pela possibilidade de averbação do contrato de opção de compra e venda. Então, ele não tem registro em sentido estrito, mas, em tese, o contrato de opção de compra e venda de imóvel é averbável. E isso é muito interessante, né? Porque abre mais uma possibilidade, mais um precedente, apoiando, corroborando o que já havia na doutrina acerca da possibilidade da averbação do contrato de opção. Né? Essa possibilidade já é de averbação. A questão da averbação já era defendida por Pontes de Miranda, né? Mas fala no acórdão, deixa eu ver o próximo slide, por favor. Isso aqui, ó, não é possível registro ante a ausência de previsão legal, não constitui direito real, mas cogitou-se da possibilidade em tese de averbação, né? O fundamento lá no acórdão é de que a opção de compra e venda seria, em tese, somente averbável, e aí com respaldo na abertura positivada no artigo 246. O artigo 246 revela que o rol do 1672 seria exemplificativo, né? E por ser exemplificativo, admitiria outras relações, o ingresso, o acesso por averbação de outras relações jurídicas que digam respeito ao imóvel, né? Ou que tenham alguma eficácia sobre o assento imobiliário. Pontes de Miranda já falava nas suas lições, né, no seu tratado, a citação da parte do acórdão, né, mas na doutrina Pontes de Miranda também já fazia essa observação. No próximo slide, por favor. Fazendo a citação da doutrina de Pontes de Miranda, né, ele declara, ensina-nos, que o meio que a nossa lei dá é a averbação, enquanto não ocorre opção. Optando o contraente, a sua declaração é bastante para que, com o contrato de opção, se registre. As duas declarações de vontade compõem o que se exige para a transferência. Perfaz-se o acordo de transmissão, né? A eficácia da averbação é a destensão da eficácia do contrato em relação a terceiros, ou seja, para gerar eficácia perante terceiros, a sua publicidade exercer influência sobre aqueles que têm intenção de ingressar em alguma relação jurídica que o imóvel seja objeto. De modo que, se houver alienação ou oneração, é ineficaz quanto ao optante. De iure condendo, né, para ainda de lege ferenda, seríamos pelo registro. O direito positivo obriga-nos a adotar a averbação que, em todo caso, tem a vantagem de frisar a existência de direito formativo gerador e não de direito real. Que ele está tratando o contrato de opção de compra e venda como contrato definitivo. Como que a gente, então, trabalha? Isso aí já nos traz algumas questões, né, a ser tratadas, né? Então, vejamos. Se nós temos um contrato de opção de compra e venda e já é feita desde logo, pelo menos antes da apresentação do título a registro, é apresentado junto com o contrato de opção de compra e venda
a declaração do exercício positivo da opção, então o título não vai ser qualificado, ou pelo menos não deve ser qualificado como um contrato de opção, mas sim como um contrato virtual atualizado, que era virtualmente projetado e que se atualizou pelo exercício da opção, que será, no caso, o contrato de compra e venda. Então, se tem um contrato para registro, que é o contrato de compra e venda, que traz em si o acordo de transmissão, tratando-se de um contrato definitivo de compra e venda. Mas, se não é feita a opção e é levado o contrato a registro, então, o que se faria? Qual o ato a ser praticado, né? Aí a abertura é para que seja praticado o entendimento, né, que nos abre essa possibilidade de prática no ato, nos assentos registrados, é a prática da averbação. E então averba-se o contrato. Aí vem uma questão interessante. Feita a opção e estando o contrato já averbado, o que fazer, né? Bom, isso não é tratado no acórdão, mas traz para a gente algumas expectativas, nos induz a pensar, a tentar resolver, dar solução a esse problema. Bom, o que fazer, né? Qual é o ato a ser praticado? Está lá o contrato averbado. Depois aparece para a gente lá a declaração do exercício da opção. Quer me parecer, e tudo que eu digo aqui da minha opinião é sob censura. É um convite para a gente discutir a questão. Darmos soluções àquilo que está posto para nos é apresentado, né? Bom, parece-me que, apresentado a manifestação positiva da opção, deve ser praticado o respectivo ato de registro. Se o contrato era daqueles contratos de compra e venda, se é do contrato de compra e venda definitivo, que foi apresentado em escritura pública, se é o caso da exigência do artigo 108, com todos os requisitos que ele deve conter enquanto contrato de opção, que irá se transformar no contrato de compra e venda, então, deverá essa qualificação da opção com esses requisitos deve ser feito antes da averbação. Mas apresentada a manifestação positiva, pratica-se o quê? O ato de registro, então, da compra e venda. É a impressão que eu tenho. Mas se o contrato de opção configura, em verdade, um contrato de compromisso de compra e venda, quer me parecer também que aí o ato a ser praticado também seria de registro, porque a eficácia da opção estaria limitada ao contrato, à eficácia do contrato virtual, que seria o contrato de compromisso de compra e venda atualizado. Ou seja, atualizado é exercida a opção, se transforma se atualiza, se torna o contrato que era uma possibilidade. No caso, o contrato de compromisso de compra e venda. Então, temos essas questões a ser tratadas, né? Imagine-se que, feito o registro averbado da opção, é feito posteriormente o registro de outros títulos contraditórios, de alienação, outros negócios jurídicos dispositivos, né? E que são registrados sucessivamente após a averbação, né? Pela lição que a gente citou de Pontes e Miranda e segundo a decorrência lógica do que tende a acontecer, se feita a exercida a opção, todos os demais contratos que foram celebrados posteriormente, ainda que registrados, seriam ineficazes em relação ao primeiro. E se registra, portanto, a transformação do contrato de opção em contrato de venda e compra, né, os direitos reais constituídos posteriormente ao primeiro, se forem contraditórios, eles se resolvem desde logo. Que seria exatamente a aplicação, o mesmo sentido da aplicação do artigo 126 do Código Civil, que fala que se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e pendente esta fizer quanto àquelas novas disposições, essas novas disposições não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. E se é assim para uma relação jurídica condicional, sob condição suspensiva, mais bem ainda se aplica ao contrato de opção, que já gera efeito
desde logo, no seu nascimento. Essas são as impressões interessantes sobre esse acórdão na questão do contrato de opção de compra e venda. Só que o acórdão ele deu nova qualificação para o contrato. Ele não seguiu, não entendeu que se tratava de um contrato mesmo de opção. Também entendeu que se tratava de um contrato de compromisso de compra e venda. E assim, deu essa qualificação foi fortalecida, esse exame, esse entendimento foi fortalecido pelas cláusulas e pelas as declarações contidas no contrato de opção. Acho que as mais punjantes ali seriam a questão do sinal, porque estabelecida as cláusulas e condições, o optante, ele dá o sinal a título de confirmação, não só de confirmação, não seria a arras confirmatória, que é isso que vai acontecer lá na frente, que a gente vai entender do acordo. Mas, com o sinal, ele confirma a intenção de fazer negócio. E se confirma a intenção de celebrar o negócio, né, então estaria se vinculando desde logo com o vendedor e assumindo algumas obrigações ali. Então, na verdade, teria um contrato de compromisso de compra e venda e não um contrato de opção, né? Como contrato de compromisso de compra e venda, sem problema algum, o contrato de compromisso de compra e venda seria desde logo registrável, mas aqui mais um ponto interessante a ser discutido no acórdão é que era um contrato de compromisso de compra e venda que não era factível de registro. Não era factível de registro em virtude da previsão de cláusula de arrependimento, que era expressamente prevista em favor da outorgada compradora, né? O que nos permite entender que o sinal lá entregue a título de princípio de pagamento, que é assim que consta, dá a título de sinal ao princípio de pagamento a quantia X, associada à cláusula de possibilidade de arrependimento, havia ali um direito potestativo de arrependimento da optante, né, de se arrepender, se desligar por seu livre albedrio, se desligar da relação jurídica. Parece-nos que aquele sinal seria, na verdade, uma arras penitencial. E por causa disso foi negado a possibilidade de registro. Mas qual que é o fundamento que negaria a possibilidade de registro para um contrato de compromisso de compra e venda? Bom, seria a cláusula de arrependimento. Mas por quê? Aí a gente vamos encontrar então os contratos não inscritíveis, né? Os contratos de compromisso de compra e venda que contêm a cláusula com direito de arrependimento não seriam inscritíveis, já que não admitem sequer execução específica nem direito à indenização por inexecução do contrato, exceto o ressarcimento pelas perdas e danos em caso de má-fé, claro. Designado, conforme ensinamentos de Antônio Junqueira de Azevedo, contratos de obrigação fraca. Tá, então o contrato de compromisso de compra e venda de obrigação fraca não é factível de registro. Por quê? Bom, contrato de compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento não poderia acessar justamente porque o contrato de compromisso de compra e venda tende a gerar o direito real do promitente comprador. E a questão dos requisitos do contrato preliminar, que gera o direito real do promitente comprador, exige lá que não haja, como a gente pode ver do disposto no artigo 1417 do Código Civil, não pode haver pacto de arrependimento. E parece-nos que na sistemática vigente, né, esse caminho exegético é unívoco, ele não encontra contradições no modo de interpretar ele, né? Então, os contratos de compromisso de compra e venda, quando registrados, eles têm de gerar o direito real do promitente comprador, é o que diz a lei, Código Civil, né? Mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.
Isso se analisado de um vértice. Por outro vértice, não pode ter a cláusula de arrependimento, senão não pode gerar o direito real do promitente comprador. E ainda, por um terceiro vértice, o contrato de compromisso de compra e venda tem de garantir a execução específica do contrato, né, da prestação, conteúdo da obrigação lá. É o que fala o 1418, né? O promitente comprador titular de direito real pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos desse forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento particular. Essas razões nos conduzem ao entendimento de que o contrato de compromisso de compra e venda pode ou não ter a cláusula de arrependimento, evidentemente, mas as que contêm a cláusula de arrependimento não podem ser registradas, porque não gera o direito real esperado. E também porque não admite execução específica. E se pensarmos que, e a gente não, o acórdão trata disso também, ele não ignora, que no artigo 167.1, item, a linha 9 da Lei de Registros Públicos, ele permite o registro, em sentido estrito, do compromisso de compra e venda com ou sem cláusula de arrependimento. Acontece que não haveria utilidade nenhuma também nesse registro. Como entender um registro de um compromisso de compra e venda que não gera direito real do promitente comprador e que não admite execução específica, tendo alguma utilidade no registro de imóveis? Né? E, por essa razão, quer nos parecer, né, à luz desse acordo, do conteúdo que ele traz para a gente, citando inclusive a doutrina de Francisco Loureiro, que atualmente somente pode ingressar no registro de imóveis os compromissos irretratáveis. Então, temos aí na sistemática vigente os contratos de compromisso de compra e venda, quando registrados, geram direito real do promitente comprador, nos termos do 1417 e 1418 do Código Civil. É requisito legal desses contratos a inexistência de cláusula de arrependimento. E é próprio dos contratos de compromisso de compra e venda registrados a garantia de execução específica da obrigação contra o vendedor ou seus sucessores. Esse é o sumário dos requisitos para o compromisso de compra e venda para que ele seja registrado, né? Bom, então, os contratos de compromisso de compra e venda seriam aceitáveis, admissíveis ao registro seriam os de obrigação forte, né? São aqueles que admitem a execução específica, nos termos do 1418, do Código Civil. Essas são, portanto, as impressões muito interessantes que eu gostaria de tratar nesse acórdão e discutir, né? Que eu digo não é nada finalizado, são as minhas impressões, sob censura, e que eu trago para os colegas aí, os amigos, meditarem, né? Para que a gente possa dar um passo a mais na nossa utilidade enquanto registradores de imóveis e entender como aplicar melhor, como bem conduzir essas questões quando trazidas a nós no cartório para exame e registro, né? Basicamente seria da possibilidade, defendida na doutrina e agora com um precedente, da possibilidade da averbação da opção de compra e venda e da repercussão que essa averbação terá, né? Se exercida a opção, como também da inutilidade atualmente de se registrar o compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, além do que haveria um estado de contradição, ao meu ver, e inconciliável com a sistemática vigente, de um registro de compromisso de compra e venda que teria de gerar direito real do promitente comprador, mas se há cláusula de arrependimento não poderia gerar o mesmo direito real. E o compromisso de compra e venda teria de admitir necessariamente
execução específica e a cláusula de arrependimento impede isso. Parece-me que não podemos mais conciliar. Aí, acredito que o artigo 67, inciso 1, a linha 9, na parte que trata do contrato de arrependimento, do registro do contrato de compromisso com cláusula de arrependimento, estaria revogado nesse sentido, né, quanto a esses contratos. Bom, é isso que eu gostaria de apresentar. Agradeço mais uma vez a todos vocês, espero que tenha sido produtivo, me coloco à disposição, né, para qualquer outro esclarecimento e até a próxima, se Deus quiser.